Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui no dia 1º de outubro de 2018 no nosso chat. Eu começo aqui com várias perguntas do Valdinei. Tudo bem, Valdinei? A primeira pergunta é a seguinte. Boa tarde, professora Fátima. Hoje tenho 3 perguntas. O símbolo do cadeceu é muito usado pelos psicanalistas, entre outros profissionais. Seria em virtude da necessidade de termos equilíbrio entre as forças antagônicas da nossa vida? Bom, o cadeceu, na verdade, é um cajado com 2 serpentes. A psicanálise, eu vou te falar uma coisa, não tem absolutamente nenhum símbolo oficial, né? Cada um faz o símbolo que quer. Não sei por que os outros profissionais usam, não tenho a menor noção por que os profissionais usam, mas a psicanálise não tem nenhum símbolo específico, tá? A medicina poderia ter uma relação com o antagonismo, mas psicanálise, quando você vira um símbolo, não é oficial, porque não existe psicanálise oficial. A outra dúvida é em relação ao campo de trabalho. Um hospital pode contratar um psicanalista? Sim, por que não? Um hospital pode contratar um psicanalista. Se sim, por que não temos esses profissionais em atuação? Ué, não temos esses profissionais em atuação porque nem todos os espaços estão vagos. Você precisa entender, Valdinei, que a psicologia chegou primeiro. Então, os espaços estão praticamente preenchidos pelos psicólogos, né? Então, assim, é preciso que o psicanalista cave mercado. O problema não são os hospitais. Os psicólogos chegaram primeiro em termos de regulamentação da profissão, né? Então, eles estão aí ocupando os espaços. Então, cabe a nós ocuparmos esses espaços. E seria por falta de políticas públicas? Não tem nada a ver com política pública. Aliás, não existe política pública para o setor psíquico. É um buraco negro. A única política pública que existe no Brasil que deu certo chama-se CAPS, Centro de Apoio Psicossocial. O resto não há políticas públicas no sentido de problemas psíquicos. Porque você veja bem, se a medicina já está caótica no seu atendimento no SUS, o que não dirá o atendimento do paciente psiquiátrico, que não é considerado uma urgência, né? Assim como alguém que está com câncer, com HIV. Então, assim, nem pense em políticas públicas ligadas à saúde mental no Brasil. E a minha terceira e última pergunta, solicitação: professor, é permitido que algum aluno possa me passar o livro Noções Básicas de Psicanálise em PDF, que foi recomendado? No portal não está disponível para mim. Grato pela atenção. Boa semana. Sim, qualquer pessoa pode lhe passar o livro em PDF. Mas ele está no portal, não está, Ana? Noções Básicas. Mas claro que qualquer pessoa pode lhe passar o PDF, pelo amor de Deus. Quem sou eu para não permitir que um aluno receba um livro em PDF de qualquer pessoa? Sinta-se à vontade para receber o livro em PDF. Eu vou dar uma olhada, porque normalmente ele está na plataforma. Como nós estamos fazendo algumas modificações, às vezes ele pode ter saído, mas eu vou verificar isso, tá bom? Eu estou vendo o Rodrigo, que diz boa tarde a todos. A Gislaine, boa tarde. A Leda, olá, pessoal. A Valquíria, boa tarde, turma. E a Paula Dalmaso, que diz boa tarde. Então, boa tarde a todos vocês. Vamos ver as perguntas. A Rosana também está. A Vivi. A Valquíria pergunta: professora, gostaria de saber quais os males que o complexo de castração pode causar na fase adulta. A castração é uma necessidade que é preciso ser feita na criança, no ser humano, para que ela tenha leis, para que ela tenha limites, para que ela tenha normas, educação, enfim,
tudo aquilo que o ser humano precisa. Agora, claro que uma castração que torne-se uma castração extremamente exagerada vai acarretar problemas na fase adulta. Quais são os problemas que você pode ter numa castração excessiva na fase adulta? Você pode se tornar tímido, introvertido, você pode ter problemas de socialização, né? Você pode ter dificuldades sexuais, dificuldades de relacionamento afetivo. Então, assim, o excesso de castração pode dar múltiplos problemas. Eu não saberia aqui detalhar todos, tá certo? Eu tenho aqui uma pergunta que foi mandada por e-mail e não tem o nome de quem a mandou, mas a pergunta é a seguinte. A Valquíria disse que entendeu. Tá bom, Valquíria. Gostaria de uma explicação mais clara da correlação de conflito psíquico entre recalque e traço mnêmico. Tudo bem. Antes da correlação, é preciso que você entenda, então, o que é recalque e o que é traço mnêmico. A palavra mnêmico vem de mnemônica. Mnemônica significa nós associarmos uma coisa para nos lembrarmos de outra. Então, por exemplo, para me lembrar de psicanálise, eu associo com Freud. Eu penso em Freud e lembro de psicanálise. Eu fiz uma associação mnêmica, de mnemônica. Os traços mnêmicos, que são aqueles que nós temos na nossa memória do nosso passado, todos nós temos traços mnêmicos, ou seja, todo mundo teve um passado, teve uma história. Nesse passado, existem coisas das quais você não se recorda, mas você não se recorda por vários motivos. Você se recorda porque é alguma coisa que é insignificante. Você não se recorda porque faz muito tempo que aquilo aconteceu. Ou você não se recorda por causa do princípio do prazer e da realidade. O princípio do prazer, ele diz que nós, seres humanos, não queremos sentir dores. Então, naturalmente, nós, nos nossos traços mnêmicos, nossos traços de memória, nós escondemos de nós mesmos os maiores sofrimentos que nós temos no passado. Esses sofrimentos vão para um local chamado inconsciente e passam a ser chamados de recalques, não é? Fatos que ocorreram, fatos que estão carregados de energia libídica, de energia emocional, né? No qual nós temos sentimentos negativos, porque veja bem, aquilo que foi gostoso, nós não temos necessidade de recalcar. Aquilo que o nosso superego considera ou pecaminoso, ou que nos dá dor, ou, enfim, que alguma coisa que nós não queremos ter conhecimento de nós mesmos, ou de algo que nos aconteceu, está recalcado no inconsciente e isso é um traço mnêmico. Então, a correlação do traço mnêmico, né, que era a pergunta que você fazia aqui, deixa eu reler, a correlação de conflito psíquico. Ora, conflito psíquico é o recalque, né? O recalque já é um conflito psíquico. E esse conflito psíquico, uma vez tendo acontecido no passado, ele é esquecido na nossa memória, os nossos traços mnêmicos, né? Nós só vamos nos lembrar deles através de associação, que é exatamente o que Freud cria, chamando livre associação, para que esses traços mnêmicos possam sair do inconsciente
e virem para o consciente e serem trabalhados. Vamos ver se nós temos aqui mais alguma pergunta. O Rodrigo, do Rio de Janeiro, diz o seguinte: uma jovem não tem um bom relacionamento com uma moça, né? Uma jovem não tem um bom relacionamento com a mãe, pois julga a maneira como ela se comporta em meio à sociedade. Na maior das vezes, não entendi. Uma jovem não tem um bom relacionamento com a mãe, pois julga a maneira como ela se comporta em meio à sociedade. Ou seja, tem uma moça que não concorda com o comportamento social da mãe. E na maioria das vezes, para este caso, podemos dizer que a filha pode ter muitos traços desse comportamento? Não, necessariamente. Pode ser que o comportamento da mãe seja realmente um comportamento que atrapalha a filha, pode ser real, pode ser uma inveja edípica, e pode ser também uma identificação dos próprios comportamentos, pode ser tudo. Como você está falando, né, Rodrigo, de uma coisa hipotética, você não está me dando o fato concreto com a problemática. Eu já disse para vocês, quando a gente tem uma situação que não tem uma ficha anamnética, não tem a história, é a mesma coisa, gente, que vocês pegarem uma cena de um filme, né, durante 2 segundos, passar a cena do filme para vocês e falar assim, o que vocês acharam do filme? E vocês ficam assim, mas tá, e a história? Eu não entendi. Eu achei a cena, não sei. Quer dizer, eu tenho aqui a cena de um filme, que é uma vida, mas essa cena não tem um enredo. É apenas uma cena. Uma mãe, uma filha que não gosta do comportamento da mãe socialmente. Que comportamento? Que relação? Que mãe? Que filha? É preciso que a gente, em psicanálise, nós não analisamos cenas, nós analisamos contextos, histórias inteiras, né? Ramificação de uma vida inteira, que é a ficha anamnética, desde o nascimento dessa pessoa, com todos os correlatos, entendeu, Rodrigo? Eu preciso, para poder fazer uma mínima análise que não seja uma coisa assim, muito, sei lá, adivinhação, suposição, uma coisa mais concreta. Se você souber, ótimo. Professora, a Valquíria diz, poderia falar um pouco sobre o complexo fraterno? Bom, o complexo fraterno é o complexo entre irmãos, né? Vem um pouco lá do Caim e do Abel, né? Então, os irmãos que, de certa maneira, têm uma certa disputa, têm, às vezes, aversão, mas o complexo fraterno, de alguma maneira, ele está ligado ao complexo de Édipo. Porque, por exemplo, você tem lá um rapazinho de 3 anos, aí a mãe tem um bebê. Ele vai querer, de certa maneira, matar esse bebê, quer dizer, não é que ele vai matar, mas ele vai querer porque ele veio tirar o lugar dele de reizinho. Então, depende muito como os pais lidam com isso para diminuir esses complexos fraternos, né? Esse ciúme entre os irmãos. Às vezes, como os pais tratam, né? Você sabe que o problema é o filho que os pais cuidam mais. E o que é menos problema, cuidam menos. Então, há uma série de questões que vão coincidir no complexo fraterno, né? No complexo dos irmãos. A Gislaine pergunta, uma criança com 6 anos gosta muito da avó e diz que quer se casar com a avó quando crescer. Pode ser Édipo nessa idade? Olha, não sei. Não sei porque eu não sei o que a criança quer dizer com casamento. Pode ser, sabe por quê, Gislaine? A criança pode ter um horror tão grande dos pais,
do casamento dos pais que estar com a avó, não é? É estar, talvez, numa casa onde haja paz. E casar com a avó é viver em paz. Então, não sei se é um Édipo. Eu só vou saber se eu tiver o histórico completo, né? Então, assim, ela gosta muito da avó. E quando ela crescer, ela quer casar com a avó, precisa ver o que ela entende por casamento. Casamento para ela pode ser ficar morando na mesma casa. E se ela não gosta muito dos pais, casar com a avó é legal. É morar com a avó para sempre. Pode ser isso, né? Vocês, quando me perguntarem, vocês têm que me dar mais subsídios. Rodrigo. Professora, estava lendo um artigo sobre Melanie Klein e gostaria de entender um pouco melhor sobre o que seria identificação projetiva. Bom, tudo bem. Eu identifico no outro algo que é meu e devolvo isso projetando. Então, por exemplo, eu chego e falo assim, ai, Rodrigo, você é um cara muito atrapalhado, né? E, na verdade, eu me sinto muito atrapalhada e só consigo ver isso em você. Quer dizer, eu vejo isso em você, porque é muito mais fácil eu admitir e ver isso em você do que ver e admitir em mim. Então, eu identifico e projeto, muitas vezes, as questões dos pais, né? A criança identifica um comportamento da mãe ou do pai e ele vai projetar esse comportamento numa brincadeira. Então, se você vira uma criança, por exemplo, pegando duas bonecas brigando, ela pode estar identificando e projetando a briga dos pais. É mais ou menos isso, tá? A Rosana. Professora, como percebemos o nosso complexo de Édipo? Olha, com as nossas relações triangulares, né? Você percebe se você é uma pessoa que gosta de competir ou que foge de competição, se você é ciumenta acima do normal, se você tem inveja, enfim, uma série de comportamentos que identificam, né? Se você não sabe viver sem o outro ou se você nega, porque o complexo de Édipo ele tem muitas facetas. Então, assim, como é a relação sua com a sua mãe e o seu pai, ou se eles não existem mais, como foi, né? Então, tudo isso vai nos dar uma noção, né, de como foi o nosso complexo de Édipo e está sendo. É uma das coisas mais difíceis de identificar, mas também quando nós identificamos, é uma das melhores melhoras que nós temos em todos os problemas psicológicos que nós temos, né? Melhorar do complexo de Édipo é melhorar, assim, quase que 80% de grande parte da nossa problemática pessoal, tá? Tem alguém aqui que está me perguntando, me dizendo assim, o que é a terapia haitiana? Por que que ela é corporal? Bom, diferentemente do Freud, que dizia que a energia no ser humano chamava-se catexia e era uma energia interna, assim como Jung falou da energia dos arquétipos, que também é algo interno, William Reich vai falar de uma energia chamada orgônica, que não é nem energia do Freud, nem energia do Jung. Talvez até sejam as mesmas, eu não sei, pelas pesquisas, mas a energia orgânica, o Reich dizia que ela podia ser vista, por exemplo, em dias nublados, assim, quando a gente via feixezinhos de luz, né? E que essa energia orgânica ela
estava presente principalmente na água do mar, né? E que ela era muito benéfica para a saúde física e mental e psicológica das pessoas. Inclusive, ele criou a caixa orgânica, que é um lugar onde você é um acumulador de energia orgânica, onde você entra. Eu tenho uma aqui na minha sala, e você entra e você acumula energia orgânica. Existem pessoas que têm a caixa orgânica pequena e elas deixam, por exemplo, uma maçã um ano inteiro dentro da caixa orgânica. Essa maçã não se estraga, ela não apodrece. E isso é verídico, porque eu já fiz a experiência. Então, é uma energia muito interessante. Mas boa parte dos psicanalistas não gosta do hash, tem dificuldade de entender a teoria orgânica, tá bom? A vegetoterapia, principalmente a vegetoterapia. O Rodrigo está aqui, professora, fala sobre o congresso, estamos muito animados. Gente, eu já falei, né? O congresso vai acontecer no dia 13 de outubro, aqui em São Paulo. Vocês podem vir todos aqui para... Eu vou passar aqui o endereço da escola, vai ser um prazer receber todo mundo aqui na escola, na Praça Heróis da FEB, tá? Deixa eu só achar aqui. Heróis da FEB, 142. Vem todo mundo para cá que eu levo vocês, porque é do lado do congresso, próximo ao metrô Santana. Então, nós vamos ter um congresso que vai falar muito de... nós vamos ter muita prática. Nós vamos falar de hipnose e regressão, nós vamos falar de apometria e regressão. Eu não lembro de todos os temas agora aqui. Deixa eu ver se eu lembro algum outro tema aqui que eu poderia falar para vocês, porque... Manifestações psicoenergéticas no processo terapêutico da regressão. Nós vamos ter a hipnose, eu vou estar dando palestra e falando sobre a psicanálise e a regressão, aplicando as técnicas, não é? Espiritualidade e regressão, xamanismo e regressão. Então, nós vamos ter temas aí bastante interessantes sobre o congresso, tá, Rodrigo? É isso que eu tenho. Eu coloquei aqui Praça Heróis da FEB 142, próximo ao metrô Santana. É o que eu quis dizer. Vocês podem vir para cá, se vocês quiserem vir para cá às 8 horas da manhã, depois a gente já leva vocês lá para o congresso, que é do lado, a gente já toma um cafezinho, tá bom? Tenho mais uma pergunta aqui, então a pessoa que estava me perguntando sobre hash, eu acho que deve ter entendido isso, né? Então a energia para o hash é uma coisa chamada orgon, que é uma coisa completamente diferente, né? Energia orgânica. Por isso que ele não foi aceito hoje ele não é aceito pelos psicanalistas, mas para nós da psicanálise nós achamos isso muito importante, porque ele é o terapeuta corporal. Então, quando vocês ouvirem falar barra de axis, massagem, tudo isso tem a ver com Reich. Reich já falava de todas as manobras no corpo, elas trazem energias que fluidificam, que trazem a questão da emoção, da neurose, que está recalcada no inconsciente. Só que Reich vai trazer de uma maneira diferente do Freud, de uma maneira diferente do Jung, do Lacan, diferente dos outros. É apenas a forma, né? Reich era um psicanalista que falava de sexo genital, diferente do Freud, que fala mais de um sexo simbólico, imaginário e energético, não é? Reich é um psicanalista, é um médico, assim como Jung e assim como Freud. Também era um médico, estudou bastante esquizofrenia, foi um homem que escreveu muito sobre política, sobre religião, sobre psicanálise. Eu acho que se o Reich fosse vivo hoje, ele estava metido aí nesse negócio, essa confusão política que está o Brasil hoje, ele certamente estava aí apoiando algum candidato, porque ele era muito chegado
nessa questão de... Quer dizer, não é que ele ia apoiar um candidato, ele ia apoiar o candidato que apoiasse a teoria dele do Orgon, né? Reich realmente vale a pena ser conhecido porque foi um psicanalista realmente diferente do seu tempo. Ó, vou dar mais uns minutos para ver se vocês têm algumas perguntas, porque as minhas perguntas aqui, não é, do suporte, elas realmente terminaram. Então, eu preciso ver se vocês têm mais alguma perguntinha para mim. Ontem nós tivemos a terapia de grupo dos pacientes, né? A Rosana teve aqui, o Marcelo, a Paloma, a Valquíria, né? Rosana também teve aqui, nem todos estão aqui no chat, mas foi muito bom conhecer esse pessoal que veio aí do interior, outros lugares, que são todos alunos online, né? E vamos conhecer outros agora no congresso, isso é muito legal. Professora, quero compartilhar um livro que eu estou lendo, é o Rodrigo. Pois não, Rodrigo, pode compartilhar. Que livro você está lendo? O Homem e Seus Símbolos do Jung. Sim, maravilhoso. O Homem e Seus Símbolos, um livro do Jung, sem dúvida, é maravilhoso, tá? Com relação à programação do congresso, eu te passo depois, porque no momento assim de cabeça para eu falar, eu não tenho não. Mas eu tenho escrito, eu te passo, tá bem? Mas parabéns pelo livro que você está lendo. O Homem e Seus Símbolos, do Jung, tá? É um livro ilustrativo, sim, fantástico, né? Porque ele mostra como os símbolos têm importância na psique humana, né? Então, é uma obra-prima. Eu já entendi. Vocês estão meio murchinhos, porque domingo vai ser eleição, né? Então tá todo mundo aí quietinho, pensando o que é que vai fazer. Por isso que ninguém tá que nem a semana passada, alvoroçado, falando, né? Tá todo mundo quietinho, tô sentindo. Eu também espero que vocês tenham uma ótima semana, né, Rodrigo? Bom, então, se não há mais perguntas, não é, Ana? Nós vamos encerrando o nosso chat do dia 1º de outubro, né? Lembrando a todos que no domingo teremos uma votação, espero que todos tenham façam uma excelente escolha para o nosso país e que se sintam muito bem. E na segunda-feira a gente já vai saber o que aconteceu com o nosso querido país Brasil. Obrigado a todos, feliz semana e até o próximo chat.